ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar aqueles que puderem para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 46. É um texto bem conhecido da palavra e que é muito propício também para esse momento. Salmo 46, a palavra de Deus diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe esta palavra em nossos corações. O texto que acabamos de ler foi um dos textos que inspirou Martinho Lutero quando ele se encontrava preso na Alemanha, no castelo, né, refugiado da perseguição, da Inquisição, que queria matá-lo. Enquanto ele traduzia a Bíblia, naquele momento, ele, inspirado nesse texto, de que Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, escreve o hino Castelo Forte. O hino diz assim: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus de todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. E assim continua o hino, um hino de confiança, um hino que lembra que Deus é quem é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E quando a gente pensa em palavras assim como refúgio, como fortaleza, vem a imagem realmente, aquele castelo, uma fortaleza lá onde Lutero pôde se refugiar, mas reconhecia que era a mão de Deus acima de tudo que o protegia. Eu lembro o filme Senhor dos Anéis, no segundo filme, quando o povo do rei Théoden foge para o abismo de Helm, a fortaleza construída dentro da montanha, cercada de pedras, que eles achavam que de forma nenhuma seriam invadidos. E mesmo assim, os inimigos conseguem invadir. Mas quando a gente está em perigo, a gente busca um lugar onde a gente possa estar em segurança, né? Quem assiste a série The Walking Dead, vê que eles constroem cidades, muros, né, para se livrar das ameaças, dos zumbis. E na nossa vida, no dia a dia, diante de tantas ameaças, diante de tantos perigos, de assaltos, da violência em que vivemos, as pessoas se cercam em mansões com muros altíssimos, cercas elétricas, tantas coisas, concertina, as casas parecem verdadeiras prisões, né? A população presa dentro de casa, em suas mansões, alguns em condomínios fechados com toda a segurança, buscando um refúgio, se guardando dentro de suas fortalezas. Mas o que a gente precisa entender, que todas essas fortalezas podem cair. Deus, ele precisa ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza acima de todas as coisas. Mais do que o castelo, para Lutero, o castelo forte era Deus. Tem que ser para nós também. Deus, nas tribulações da vida, nós não somos imunes. Embora Deus seja o nosso castelo, mas olha o que o texto diz. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Alguém poderia até pensar, ó, se eu confio em Deus, se eu me refugio em Deus, não vai acontecer nada de mal comigo. Deus vai me proteger, eu estou livre, eu estou no meu refúgio, não vai ter perigo. Não é bem assim.
Nós passaremos por tribulações. Muitas são as aflições do justo, o livro de Salmos diz, mas o Senhor o livra de todas. Ser cristão, confiar em Deus, não significa que não haverão tribulações. Significa que a gente tem confiança em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, que a gente tem a proteção de Deus, o socorro de Deus na hora da aflição e a presença de Deus que nos dá uma paz acima de todo entendimento. Ele é um socorro bem presente na hora da tribulação. Não enfrentamos as tribulações da vida sozinhos, porque Deus está ao nosso lado como um socorro bem presente. E aqui eu me lembro da história dos 3 amigos de Daniel, no capítulo 3 de Daniel, quando eles se recusam a se ajoelhar diante de uma imagem que o rei Nabucodonosor havia feito, são lançados dentro de uma fornalha de fogo. Eles foram jogados no meio da tribulação, a vida deles foi ameaçada. Mas quando o rei olha de longe, ele vê, ao invés de 3, 4 pessoas vivas, caminhando em meio ao fogo, e diz que o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Na tribulação, Deus é um socorro bem presente, mais próximo de nós do que todas as coisas. Deus é o nosso refúgio. Mas para qual tipo de situação Deus é nosso refúgio? Que tipo de tribulação, que tipo de angústia? Para qual tipo de angústia nós podemos confiar em Deus? O Salmo, ele mostra pelo menos 2 tipos de aflições que podem nos atingir. A primeira são as catástrofes naturais. O Salmo vai dizendo, ó, não temeremos, mesmo que a terra se transtorne, que a terra balance, terremotos terríveis. Aquele terremoto que houve na Indonésia chegou a mudar em 1 grau o ângulo de rotação da Terra. A Terra inteira se abalou naquele tsunami primeiro que houve na Indonésia há alguns anos atrás. Depois ainda teve um outro no Japão, e a Bíblia continua, né? Ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Há pouco tempo atrás, uma montanha praticamente explodiu naquela região ali da Oceania, em uma daquelas ilhas. Havia um vulcão, o vulcão entrou em erupção, desabou, metade da montanha caiu no meio dos mares, provocou ondas gigantes em uma região lá. A gente está vendo, é isso que a Bíblia descreve. Montes se abalando no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Quantos brasileiros não têm medo nos momentos de chuva, porque moram em morros, em locais de difícil acesso, e que quando chove fica aquele medo do morro escorrer com a água, a casa desabar, cair morro abaixo. Eu tive a oportunidade de conhecer Florianópolis. A gente passou por uma rua lá que tem uma parte que estava fechado o caminho por causa de um morro lá que desabou na chuva. Escorreu o desabamento, deslocamento de terra, a braveza das águas. Um israelita podia olhar para uma montanha e ver uma montanha como um símbolo de imponência, de firmeza, de força. E águas são capazes de fazer cair montanhas. Vulcões são capazes de destruir montanhas. Terremotos são capazes de sacudir os montes. Quem somos nós diante de uma montanha? Uma catástrofe natural pode destruir uma montanha? Quem somos nós? Mas olha como o texto fala. Porque Deus é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele é um socorro bem presente nos momentos das aflições, não temeremos, ainda que as águas espumejem. O livro de Lucas, no capítulo 21, fala sobre os sinais dos tempos e diz que as nações andarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. O mundo todo hoje vigia de tsunamis, com medo do bramido do mar, das ondas, de destruições que podem vir. Mas a Bíblia diz, porque Deus é o nosso refúgio, não temeremos. Isso é um estado de espírito. Mesmo sabendo que algo pode nos acontecer, mesmo sabendo que a gente pode entrar no meio de uma tribulação como essa, a gente sabe que não entra sozinho, entra acompanhado do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Daquele que tem poder para nos socorrer
e que se faz bem presente nos momentos das aflições. Havia uma poesia antiga, né, que a pessoa dizia que andava na praia e sempre via dois pares de pegadas na areia. Ele e Jesus o acompanhando. E nos momentos de dificuldade só via um par de pegadas, perguntava, mas por que, Senhor? E o Senhor respondia, é porque nesses momentos, quando você não conseguia, eu te carreguei nos braços. Por isso você só viu um par de pegadas. Deus é o socorro bem presente na hora da aflição. É Ele quem, por causa da presença dEle em nossas vidas, que a gente tem paz. Mesmo em meio aos perigos, mesmo em meio a todas as tribulações que podem vir sobre nós. Mas olhe que o Salmo não mostra apenas os problemas. Após mostrar águas que espumejam, que tumultuam, que bramejam, ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará na antemanhã. O salmista escrevia de Jerusalém. Havia um aqueduto. Jerusalém não era uma cidade que tinha um rio próximo, mas Ezequias, outros reis, construíram um canal de águas que trazia águas do manancial de Gion até a cidade de Jerusalém. A cidade era abastecida. O tanque de Siloé tinha água pura o tempo todo. O povo não morria de sede. Águas de refrigério, não águas de destruição. O cuidado de Deus, ainda que as águas tumultuem, Deus é o nosso pastor. Como é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Vale a pena confiar no Senhor. Em meio às tribulações, quando as águas tumultuam, as ondas bramejam, destroem, ameaçam, o Senhor tem para nós as águas de descanso, as águas tranquilas. Quando Israel estava no momento de seca, Deus providencia para Elias, o profeta, um ribeiro. E diz, você bebe água do rio e eu vou mandar corvos que tragam alimento para ti. Em meio à tribulação, Deus presente, bem perto do profeta Elias, cuidando, protegendo, abençoando a vida deles. Todo o tempo, Deus tem cuidado de nós. E essas águas de que ele fala, as águas, um rio de alegria, nos lembra também uma coisa que Cristo falou sobre a igreja. Que quem cresce nele, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas. A presença do Espírito Santo em nosso coração, em meio às tribulações da vida, nos enche, nos capacita com os frutos do Espírito. Entre os frutos do Espírito estão paz e estão a alegria. O rio de vida de Deus correndo dentro de nossos corações, nos dando paz e alegria em meio às tribulações. Um rio de alegria em nossos corações e há um rio que nos espera no final. Porque Deus conhece o fim da história. E quando vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 20, a cidade não é a Jerusalém celestial, abastecida pelo manancial de Gion, por um canal. Não. A cidade não é aquela Jerusalém da terra, é a Jerusalém celestial, lá no Apocalipse. A cidade santa que Deus tem preparado para nós, que no centro da cidade tem uma praça, e da praça, do trono de Deus, fluindo o rio de água viva, no qual as suas margens têm a árvore da vida. Um rio de alegria preparado por Deus para nós, por toda a eternidade. Ainda que passemos tribulações aqui, enquanto estamos nesse mundo, a vitória final em Deus está garantida. Por isso, não temeremos, ainda que as águas rujam e os montes se estremeçam e se abalem pela braveza das águas. Catástrofes naturais não podem tirar a nossa paz. O que vivemos hoje, essa pandemia, esse vírus, é mais uma catástrofe natural. Mas com Deus, amados, nós temos a presença dele. Quer dizer que não seremos atingidos, amados. Quanto tempo temos orado pelo nosso pastor Sócrates, diretor executivo da Convenção Nacional? Passou por grande tribulação. Precisou fazer drenagem no pulmão. Precisou fazer hemodiálise. Mas quais são as notícias que temos dele agora? Saiu da UTI.
está fazendo fisioterapia só para recuperar a força e voltar para casa talvez essa semana. Que milagre Deus fez na vida daquele homem. Eu quero depois ouvir o testemunho dele. Porque uma coisa eu tenho certeza. Ele vai dizer o quanto ele se sentiu em paz e quanto ele sentiu a presença de Deus enquanto estava lá dentro da UTI. Que ele não estava sozinho. Deus é um socorro bem presente na hora da tribulação. Mas há outro tipo de tribulação da qual o Salmo fala. O Salmo ele vai sendo dividido com a frase: Deus é o nosso refúgio. Quando chega no versículo 7, ele de novo lembra: Deus é o nosso refúgio, mas o nosso refúgio contra o quê? Verso 6, bramam as nações. Ó, uma coisa é o mar rugindo e vindo um tsunami. Mas tem outro tipo de tribulação. Uma multidão de exércitos, como se fosse um mar, invadindo a região, destruindo tudo, como Israel experimentou quando Babilônia invadiu, destruiu o templo, tocou fogo na cidade, levou o povo cativo. Quando Israel sofreu, quando Roma invadiu no ano 70 e também destruiu, os judeus ficaram dispersos pelos povos da terra, sem ter uma nação, sem ter um país. Como tantas nações hoje têm experimentado em guerras, como tantos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo têm experimentado nas guerras. Essa semana tive a oportunidade de assistir Rambo 4, né? Rambo é da minha infância. E o 4 eu nunca tinha assistido. Nessa pandemia vi aqui no Prime, assisti pela internet. E o contexto é de uma guerra civil na Birmânia, onde o principal alvo são uma tribo lá de maioria cristã. Fala terrivelmente da terrível perseguição religiosa, o filme. E quantos irmãos estão vivendo isso na China, na Coreia do Norte, no Oriente Médio, na Nigéria? Boko Haram lá destroçando o povo na Nigéria, em vários países da África. As nações rugindo, bramando. E aí, Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. O que é que dá paz para uma pessoa se ajoelhar lá e entregar o pescoço para ser decapitado? E não está chorando, atribulado, desesperado, se esperneando, pensando em negar Jesus. Não, o que é que dá paz para eles? Presença de Deus. Imagina que aqueles irmãos têm sofrido, eles têm experimentado uma presença, a proximidade de Deus tão grande, que eles não temem diante da ameaça para a própria vida. Não temeremos, mesmo que as nações bramem contra nós. Por quê? O texto continua: quando Deus faz ouvir a sua voz, a terra se derrete. E no versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, as assolações que ele tem feito na terra. Eu lembro a história do Egito, do Êxodo. O exército de Faraó inteiro tentou destruir Israel. Terminaram afogados no Mar Vermelho. O Egito ficou destruído, gafanhotos, chuva de pedras, saraivas com fogo. Pragas atingiram aquele povo, a morte dos primogênitos. A terra foi assolada. Mesmo assim se endureceram. Quando libertaram o povo, foram atrás do povo para matar todo mundo, mas quem acabou morto foi o exército de Faraó debaixo das águas do Mar Vermelho. A gente vê nessa história uma assolação que Deus fez na terra, mas está preparado para o futuro. Deus não está impassível diante de toda a maldade que é feita nesse mundo. Vivemos uma época em que a igreja está sendo espalhada pelo mundo, convidando o mundo para se arrepender e fazer as pazes com o Rei dos céus, com o juiz do universo. Em que a igreja está fazendo um convite para que as pessoas entrem no reino que jamais terá fim, que jamais será abalado. O reino de Deus. Quando Deus aparece a Israel no Monte Sinai, o monte estremece, há um barulho de buzina, que o povo todo fica assustado, um fogo, uma nuvem escura cobrindo o monte. Todo o monte tremendo. O poder de Deus é absoluto. Ele é o Todo-Poderoso. O Salmo 121 diz: levanta os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando a gente lê
o final dos tempos, lá no livro de Zacarias, no final de Apocalipse, a volta de Jesus, aqueles exércitos do mundo reunidos, batalhando para destruir a nação judia, contra a igreja do Senhor, e Cristo voltando, juntando todo mundo diante do tribunal, julgando o mundo com justiça, estabelecendo o seu reino eterno. É isso que nos aguarda. Quando a gente olha para o futuro, quem é o nosso Deus, a gente não tem medo, ainda que os reis é quem bramem, que exércitos se levantem contra nós. As ameaças vindas dos homens. Deus é um socorro bem presente, Deus é o nosso refúgio. Seja guerras, seja perseguição religiosa, seja a violência que vivemos em nosso país e que faz com que muitas vezes a gente fique trancado dentro de casa, com medo de um assalto, sem saber se vai acordar de madrugada, com alguém colocando a arma na cabeça e dizendo, passa tudo. É a realidade que nós vivemos, sem saber se uma bala perdida vai atingir no meio do caminho. Sem saber se seremos mortos numa tentativa de assalto por causa de um celular, por causa de um real. A vida humana tem perdido valor. Um dia, todos estarão diante do Senhor e vão prestar contas de seus atos. Confie em Deus. Deus é o nosso refúgio. Ele é um socorro bem presente na época da tribulação. Ele é quem pode nos dar paz, mesmo vivendo em meio a tanta violência. Ele é quem pode nos dar paz, mesmo vivendo em meio a uma pandemia. Tem uma coisa que Deus quer nos ensinar nesse salmo, é a confiar nele. Ele é o nosso refúgio. No verso 1, a palavra diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No verso 7, a mensagem é repetida, reforçada, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o Salmo termina dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Também no versículo 11, a repetição. O Salmo ele vai dividindo bem direitinho os momentos aqui. Lembra que Deus é o nosso refúgio, fala sobre as catástrofes naturais. Depois, quando vai começar a falar sobre a fúria dos homens, de novo ele nos lembra, Deus é o nosso refúgio. E por fim, termina dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos está conosco. Deus é o nosso refúgio. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Dizem que esse salmo foi feito na época do rei Ezequias. Quando Israel, Jerusalém estava cercada pelo exército assírio, por Senaqueribe, e eles não tinham força de lutar contra aquele exército. Eles clamam ao Senhor. E Deus diz, amanhã vocês serão livres dos seus inimigos. Eu vou colocar o meu anzol no nariz deles e levar ele de volta para a sua terra, envergonhado. Um anjo é enviado. E no dia seguinte, quando os assírios acordam, tem 185 mil mortos no meio do seu exército. Um outro caso é quando Josafá está assustado com três reinos que se juntam para atacar Israel. Clamam ao Senhor, Senhor, a gente não tem força, nossos olhos estão em ti. E Deus diz, vocês não vão precisar lutar nessa batalha. A batalha é do Senhor. Apenas confie em Deus. Aquietai-vos. Saber que eu sou Deus. Quando Josafá e seu exército chegam lá, em vez de armas, eles levam instrumentos musicais e vão todo o caminho louvando, adorando ao Senhor. Até que eles chegam no local, os exércitos inimigos tinham se destruído sozinhos. Começaram a lutar uns contra os outros. No final, haverá uma grande batalha. E Cristo voltará dos céus. Vai por fim a bagunça. Que essa voz de Deus esteja sempre em nossos corações, dizendo, aquietai-vos. Ou seja, não temais. O Senhor é Deus. O Deus dos exércitos. Nenhum exército é mais poderoso do que o exército dos céus. Quando Cristo voltar acompanhado de seus anjos e a sua igreja triunfante junto a ele. Ele está conosco, é um Deus presente, não é um Deus distante, não é um Deus que está dormindo, não é um Deus que não se importa, ele se importa conosco. Meu amado,
Onde está o teu refúgio? Está no Senhor dos Exércitos? Porque se estiver, Deus estará com você. Que esses momentos difíceis possam nos ajudar a confiar mais em Deus e a tentar viver de um modo que agrade a Ele. Que em cada tribulação da vida, a nossa confiança possa estar no Senhor dos Exércitos, no Criador dos céus e da terra, naquele que está conosco e que é um socorro bem presente na hora da tribulação. Se você se apega com o Senhor, entenda, o que Deus tem preparado para você é a paz e a alegria dele. É a presença dele que faz com que a gente não tenha temor, mesmo nas situações mais difíceis. Que Deus esteja abençoando a todos, em nome de Jesus. Eu não sei quantos minutos ainda temos, Evinha. 5 minutos. Então, vamos aproveitar para fazer uma oração. Eu quero lembrar a todos que sábado teremos a nossa reunião de casais, será pelo Zoom. Então, se você está visitando aí pelo Instagram, manda uma mensagem, manda um contato para que a gente possa mandar o convite e você participar também, ouvir uma mensagem própria para as famílias. No domingo, às 6 horas, estaremos também celebrando o culto a Deus pelo Instagram. Será postado também no YouTube posteriormente. Você que está assistindo esse culto, se puder, entra no nosso canal no YouTube, faz a sua inscrição para que a gente consiga transmitir os cultos também pelo YouTube, ao vivo, por meio do celular. Precisamos de 1.000 inscritos para isso. E vamos continuar firmes, amados. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o socorro bem presente na tribulação. É por isso que a gente não vai temer. Amém? Oremos. Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar buscando a Tua face, orando a Ti, Senhor, sabendo que podemos entregar nossas aflições nas mãos do Senhor, que é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado por cada irmão que está presente, Pai, nessa live, cada visitante. Vem abençoando a vida de cada um. Vem despertando, fortalecendo a fé, ó Pai, e abençoando a nossa nação diante desse problema, Pai, que vivemos, diante dessa pandemia, que o socorro pode vir do Senhor, ó Pai. É em Ti que nós confiamos. Que seja a Tua mão, Senhor, sobre o nosso país, para fazer conforme a Tua vontade. Abençoa, Pai, salva vidas durante esses dias. Abençoa as famílias, ó Pai, que muitas pessoas possam refletir sobre suas vidas, se voltar para o Senhor, se firmar em Ti, ó Deus, e possamos viver numa nação mais justa, com menos violência, ó Pai. Fica conosco, vai transformando nossas vidas, vai avivando a Tua igreja, ó Pai. No nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. E até a próxima.